So for those who are here this morning, I have good news. Para aqueles que estão aqui hoje nesta manhã, eu tenho boas notícias. Because Jesus is preparing you and making you strong. Jesus está te preparando e te fazendo forte. Because He loves you so much. Porque Ele te ama assim tanto. The people who know me, they know that my teaching is not always a sweet desert on a Sunday morning. As pessoas que me conhecem sabem que as minhas mensagens não são assim algo muito doce, num domingo logo de manhã. But I believe that this would not help us as a church in growth and for getting prepared for what is to come. Mas também acho que isto não seria assim muito produtivo para nós como igreja e que estamos nos preparando para aquilo que aí vem. Today we want to look to Matthew 5, 1 to 12. Hoje queremos ver Mateus capítulo 5, 1 a 12. It was Jesus himself standing on the mountain and sitting down. Foi Jesus próprio sentado e numa montanha declarando estas palavras. And teaching his disciples. E ensinando os seus discípulos. So it says, now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. E Jesus, vendo a multidão, subia ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. And I want to comment this verse. E eu quero comentar este versículo. Is there anyone here that wants to be poor in the spirit? Há alguém aqui que quer ser pobre de espírito? Anyone wants to be poor in the spirit? Alguém quer ser pobre de espírito? Strange. What's Jesus saying here? So, it means being poor in the spirit before God. Isto significa ser pobre de espírito diante de Deus. And I sometimes said before in this last year, I want to be in the church of losers. E eu já tenho dito várias vezes aqui nesta igreja, eu quero fazer parte da igreja dos derrotados. Because the smaller I am before God, the greater He is. Quanto mais pequeno me torno diante de Deus, maior Ele é. And this is meant with this verse. E isto tem a ver com este versículo. Blessed are the poor in the spirit, poor before God. Bem-aventurados os pobres de espírito diante de Deus, For theirs is the kingdom of heaven. porque deles é o reino dos céus. The next verse, verse number 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. And it means here to mourn about the world, to complain about the world. E isto tem a ver com chorar com o mundo, se reclamar por causa do mundo. But if we love the world, we will not mourn about it. Mas se nós amamos o mundo, não vamos chorar por ele. So where do we stand with our faith, with our walk with Jesus? Do we want to be blessed, or do we just love the world? E onde é que nós nos encaixamos nesta dicotomia? Será que nós queremos amar o mundo ou amarmos Jesus e sermos abençoados? I mean, when Jesus speaks out things, this is the strongest statements we have from the Bible. It's even stronger than when the apostles speak. E de tudo aquilo que nós vemos Jesus falando, isto são as suas afirmações mais severas, mais duras, mesmo quando comparado com aquilo que os apóstolos disseram. And I want to encourage you that you allow Jesus to speak to you today. E eu quero vos encorajar de deixarmos que Jesus possa falar a nossa vida hoje. Blessed are those who mourn about the world, for they will be comforted. Bem-aventurados que choram por causa do mundo, porque eles serão consolados. Number 5. Blessed are the meek, which means the gentle, for they will inherit the earth. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Who will inherit the earth? The gentle? Quem é que vai herdar a terra? Os mansos. Whose nation has God chosen as His nation? Que nação é que Deus escolheu como a sua nação? He said, I've chosen the smallest among the nations, the nation of Israel. E ele tem dito, eu tenho escolhido a menor das nações, a nação de Israel. And He's chosen the weak
to show his power to the world. E ele tem escolhido os mais fracos para mostrar o seu poder ao mundo. And we think, when we look into the world, it's the people that are the loudest that make the difference. E quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que são as pessoas que mais barulho fazem, são aqueles que fazem a diferença. But God has a different principle how he works in this world. Mas Deus tem um princípio diferente da forma como Ele trabalha neste mundo. And when we see these little babies soon, when we celebrate Christmas, E quando nós em breve vamos celebrar o Natal e falamos deste bebê, we understand that God decided to come in his weakness to the world e entendemos que Deus decidiu vir ao mundo em fraqueza to change the world. para mudar o mundo. And that's the reason why Jesus says, "Blessed are the gentle, for they will inherit the earth." E daí Ele ter dito, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. So it's not by our own strength we will make the change, Então não é na nossa força que faremos a diferença, but it's by being meek, being gentle, and having him on our side. mas é se nos tornando pequenos, mansos, e o teremos ao nosso lado. Verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Do we care about righteousness around us? Será que nós estamos importados com a justiça ao nosso redor? As soon as you start to help when you see unrighteousness, you will come into the fire. Assim que tu decidires tomar a justiça ou fazer prevalecer a justiça, tu vais estar metido no malhado. And the Bible says even the righteous man falls 7 times. A Bíblia diz que ainda o justo 7 vezes cairá. And I thought, yeah, even the good one falls, but it's not true. Because he is righteous, he falls 7 times. Mas a verdade é que não é porque ele é grande que ele cai 7 vezes. Because he wants to make a difference in life and stand for righteousness, he has so much pressure and so much opposition. Mas é porque quando ele quer fazer a diferença e ser justo, ele sofre tanta opressão, tanta pressão. Do we care about righteousness in our city, on this island? Será que nós estamos tão importados com a justiça na nossa cidade, aqui nesta ilha? And in different cultures and different political surroundings, we can have very strange situations about what they think what righteousness is. E nós olhamos a diferentes culturas e nações, há perspectivas muito diferentes daquilo que é a justiça. And I want to give an example for you that you understand how it feels to be treated unrighteous. E quero-vos dar um exemplo de como é ser tratado de forma injusta. A friend of us, she went home to her country of origin, Uma amiga nossa foi à sua terra and she left the keys with friends on this island of Madeira. e deixou as chaves da sua casa a alguns amigos aqui da ilha. She knows them since many years. E ela os conhece há muitos anos. A real relationship of friendship and trust. Uma relação muito longa de amizade e de confiança. And when she came back to Madeira, to her house, E quando ela voltou a Madeira, a sua casa, these people decided to live there permanently. essas pessoas decidiram viver lá de forma permanente. And they took her car. E tomaram o carro dela. And they always said, "Oh, your car is broken, has a problem that she's not getting the car," but the car was fine. E eles diziam sempre, o teu carro tem um problema, e estavam sempre a dizer isso, e ela ficou sem o carro. So now this lady that owns a house here on the island comes back. E então essa mulher, que é dona dessa casa, ela regressa. And it's not some homeless, shelterless people, but people that work and have money, they live in her house. E quem estava lá não eram pessoas sem abrigo, não eram pessoas que tinham dinheiro, trabalhavam. So in Texas, this would be an easy thing. Portanto, nos Texas seria uma coisa muito fácil. Just check where's your gun and make them go out. Era só onde é que está a tua pistola e fazê-los sair. But in Madeira and in Portugal, this is really weird. Mas aqui na Madeira e em Portugal isto é muito complicado. Because the police does nothing. Porque a polícia nada pode fazer. You first need a decision from a court, then the police can do something.
Precisas primeiro de uma decisão judicial do tribunal, então para que a polícia possa fazer alguma You're coisa. not allowed to force the people from your own property. Não podes fazer nada contra as pessoas que estão na tua própria propriedade. So what is righteousness? Então, o que é justiça? Do we care about righteousness? Será que nos importamos com isto? Would we help that woman? Será que podemos ajudar essa mulher? Whenever we start to put up righteousness, we come in the fire. Cada vez que nós tentamos nos pôr do lado da justiça, vai se tornar complicado. But Jesus says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Mas Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de And justiça. last week I sat there with the juristical police because I had some other case. E eu, semana passada, estive com um fiscal, porque eu tive alguns outros casos. And we were discussing some cases. E estávamos a discutir alguns casos. And I looked into the eyes of these two police workers, a lady and a man. E eu estava olhando nos olhos daqueles polícias. And I said, this cannot be it. E eu disse, isto não pode ser isto. And they agreed. E eles até concordaram. They said, we cannot do anything. E eles disseram, mas nós não podemos fazer I said, nada. yes, you can do anything. E eu disse, sim, vocês podem You fazer. can make a difference. Vocês podem fazer a It's diferença. a small island. Isto é uma ilha pequena. It's not true you cannot do anything. Não é verdade que não podes fazer And nada. it's not true in your life that you cannot do anything about the unrighteousness that is around you. Não é verdade que tu não podes fazer nada acerca da injustiça que está ao teu redor. And if you want to be blessed by Jesus' thirst for righteousness, Então, se tu queres ser abençoado por Jesus, tens sede da justiça. Number 7, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. No versículo 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. So to be merciful for friends is very easy. Ser misericordiosos com amigos é muito fácil. Merciful for people that need a lot of mercy is very easy. E sermos misericordiosos com aqueles que precisam é muito fácil. But are we merciful for those that should not deserve it? Mas será que somos misericordiosos com aqueles que não a merecem? Jesus even had mercy with some demons. Jesus até teve misericórdia com alguns demónios. They said, oh, can we go into these pigs? Será que nós podemos ser enviados para aqueles porcos? And he said, yes, okay, go. Ele disse, está bem, podem ir. Jesus has even mercy with demons. Jesus até foi misericordioso com demónios. How much mercy do we have in our lives? Quanta misericórdia temos nós na nossa vida? How much mercy do we have with brothers and sisters in church? Quanta misericórdia temos com irmãos e irmãs na igreja? How much mercy do we have with our neighbors, Quanta misericórdia temos com os nossos vizinhos, with our colleagues in work? com os nossos colegas de trabalho? But if we do have mercy, Mas se temos essa misericórdia, there will be shown mercy to us. então será da mesma forma tido misericórdia connosco. And I can tell you, we all need mercy. E posso-vos dizer que todos nós precisamos de misericórdia. Maybe I'm a little bit more than you, Se calhar preciso mais do que tu. but we all need mercy. Todos nós precisamos de misericórdia. Number 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. We can keep our heart clean. Nós podemos manter o nosso coração limpo. We can say, no, I don't want to see any movies that contain witchcraft, open sexuality, and these things. We can decide that. Eu posso dizer, não ver um filme que tenha imoralidade sexual ou bruxaria, algo do género. Eu posso decidir No sobre witch isso. stories for my kids. I can decide that. Nenhuma história sobre bruxaria para os meus filhos. Eu posso decidir isso. God has given us a wisdom, Deus nos deu aqui um entendimento. and if you want to see a blessing in your life and the life of your kids, E se tu queres ver a bênção de Deus na tua vida e na vida dos teus filhos, take a decision. Say, no, it's not the thing. toma uma decisão e diz, não, isto não é o caminho. Our kids just changed school, As nossas filhas acabaram de mudar de escola. and my daughter's invited for a birthday party of another schoolmate. E a minha filha foi convidada para uma colega de turma. And it's the first invitation, I guess. Yes. E foi o primeiro convite. But this girl said, it will be a Halloween birthday party. E essa coleguinha disse, vai ser uma festa com o tema de Halloween. And we said as a family, no, we don't want to be involved in anything that is involved with Halloween.
E nós, enquanto família, decidimos nós não queremos estar envolvidos com nada que diga respeito ao Halloween. And now she's paying a price, and we as a parents, we say, oh, it's so sad, we're so sad, but she's paying a price. E nós agora vemos a nossa filha, ela está pagando um preço, nos sentimos tristes, Because she cannot go there. mas é porque ela não pode ir lá. But we want to keep her heart pure. Mas nós queremos manter o coração dela puro. And later she will understand when she's adult that she wants to keep her heart pure. E um dia mais tarde, quando ela for adulta, vai entender e vai querer ter um coração puro. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. So what are we doing to keep us apart from the impact of the world? O que é que nós estamos a fazer para nos preservarmos desse impacto do mundo? This morning I already had a counseling conversation with someone. E esta manhã eu tinha uma conversa de aconselhamento com alguém. And I challenged the person and said, you need to make decisions. E eu dizia a essa pessoa, tu tens de tomar decisões. And we can make decisions to keep us clean. And in the first church, the church was every day. Sorry, The first church was every day. Just say this. A primeira... Say it again, sorry. So the first church was every day. A primeira igreja era todos os dias. They gathered every day. Eles juntavam-se todos os dias. And if you gather with your brothers and sisters in Christ, which you love, and in the presence of God, you have no time for your smartphone. A igreja primitiva, First Church, a igreja Is primitiva, it right? se estiveres juntas todos os dias, não tens tempo. So para church is, even in the end time, in the last days, is the best protection for your life. A igreja, mesmo assim, nos últimos tempos, é a melhor proteção para a nossa vida. To keep you pure. Para manter o teu coração puro. And I said to this person I spoke this morning, I said, it's written, do not leave the gathering, especially in these days shortly before you see the Lord is coming back. E eu dizia a esta pessoa, porque a Bíblia diz, não deixaste de congregar enquanto estivermos nesses últimos tempos. And you are here this morning, you said, I will go in a Sunday service on my holiday maybe. E tu estás, esse cara vais dizer, olha, eu vou frequentar uma igreja mesmo estando em férias. And you will be blessed because you're here. E tu vais ser abençoado porque tu estás aqui. And this is a decision to keep a pure heart. E isto é uma decisão de forma a manter o nosso coração puro. Because faith comes by hearing the word. Porque a fé vem por ouvir a palavra. Not by reading, discussing, by hearing the word of God, faith comes. Não por ler ou por estar a discutir, não, mas é por estarmos a ouvir. Number 9, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. E versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. So, what is a peacemaker? O que é um pacificador? A peacemaker is a person that stands between the parties that are in war. E um pacificador é alguém que se põe a meio, intermédio, entre as duas partes que estão em guerra. And if you would stand between the front lines of Ukraine and Russia, E se tu te puseres nas entrelinhas entre a Rússia e a Ucrânia, you will understand that there will be bullets around you and drones and all these dirty things. então tu vais compreender que estarás no meio de drones e balas e tanta coisa. The job of a peacemaker is a highly dangerous job. O trabalho de um pacificador é altamente perigoso. And many peacemakers in this world, they did not get very old. E muitos pacificadores neste mundo não ficaram muito velhos. But this is what Jesus says. Mas isto é aqui que Jesus diz. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. And Jesus asked you this morning, are you willing to suffer when there is trouble and try to bring peace? E Jesus está a perguntar, estás disposto a sofrer por trazer a paz? Are you willing to become a peacemaker? Estás disposto a se tornar um pacificador? Do you want to be a child of God? Nós queremos ser um filho de Deus. Oh, Jesus, I come to church this morning, I want to hear something that, Jesus, eu quero vir à igreja, quero ouvir algo que me faça sentir, sabes? And then Stephen is preaching about Matthew 5, 1 to 12. E aqui está o Stefan pregando sobre Mateus 5. How does this help? Como é que isto vai ajudar? It helps because it's the truth. Ajuda porque isto é a verdade.
And it's the truth that we need to understand in these last days. E é uma verdade que precisamos entender nestes últimos dias. It's the full gospel that saves us. É o Evangelho pleno que nos salva. Cannot take out the things we don't like. Nós não podemos tirar as coisas que nós não gostamos. Number 10, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Do you want to be persecuted? Tu queres ser perseguido? Do you want to be persecuted? Tu não queres ser perseguido. I don't want to be persecuted. Eu não quero ser perseguido. I know that the church in China, the persecuted church in China, is praying for the church in Europe. Do you know what they pray? A igreja que está a ser perseguida em China está orando pela igreja aqui na Europa. E sabes porque é que eles estão a orar? They don't pray anymore that we get open eyes because we have fallen asleep. Eles já não oram para que nós tenhamos olhos abertos porque eles já adormeceram. They say, Jesus, please send them persecution that they wake up. Eles dizem, Jesus, por favor, envia perseguição para que eles possam despertar. I don't like it. E não gosto disso. Can it be true that when we are persecuted that we are more awake in our spirit? Será que pode ser verdade que quando nós somos mais perseguidos estamos mais despertos no nosso espírito? I can tell you, as soon as we are persecuted, the lukewarmness is over. E posso-vos garantir que assim que nós começamos a ser perseguidos, essa mornidão vai desaparecer. You'll probably be a U-boat Christian diving down into the ocean, not seen anymore. Será um navio naufragar que já não vamos ver nada mais. Only maybe on Sundays in a holy church. Se calhar só ao domingo estamos na Igreja Santa. Or you will be the one to say, boo, I don't give up. This is the truth. It's okay, but it's the truth. I will be in heaven for many years, for eternity. And what's persecution for 20 more years? Se calhar o que é que vale a perseguição aqui, mais 20 anos, se eu sim vou estar, isto é verdade, e um dia vou estar com Jesus para tantos e tantos anos no céu. Blessed are those who are persecuted because of righteousness. So not persecuted because you have only yellow hair. Aqui é perseguidos por causa da justiça, é uma bênção, não por causa do teu cabelo. But you're persecuted because righteousness in an unrighteous world, in an unrighteous country, in an unrighteous city, in an unrighteous neighborhood. Tu vais ser perseguido por causa da injustiça num país, da injustiça numa cidade, da injustiça num lugar. And righteousness comes from the truth. E a justiça vem da verdade. And those who bring the truth in a fallen world, they will always be persecuted. E aqueles que trazem a justiça no mundo caído serão sempre perseguidos. And I believe that sometimes the one that persecutes the most is the people that should know that you are right. Because sometimes it's the Christians themselves. It was the church persecuting Martin Luther. Sometimes it's the one that should know it the best that is persecuting you the hardest. E aqui que acontece, e vemos com o Martinho também, é aqueles que mais deviam saber que era a igreja, que deviam conhecer melhor a verdade, são esses que se tornam os perseguidores. Number 11. Número 11. We are soon there at the end. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. It's the second verse now that talks about persecution. Isto é o segundo versículo que fala sobre perseguição. Why does Jesus pick two statements about persecution? Porque é que Jesus escolhe duas afirmações sobre perseguição? And here he is now even going more into detail. E aqui ele está indo mais ao detalhe. They insult you. Eles vão vos insultar. They speak falsely about you. Dirão falso testemunho contra vós. Evil things about you. Coisas más contra vós. Because you are of me. Por causa de mim. And I can tell you one thing, the next one will be also about persecution. E sabes, o próximo também será acerca da perseguição. Jesus uses three statements about persecution. Jesus usa três afirmações sobre a perseguição. Verse 10, 11 and 12.
Versículo 10, 11 e 12. And I have a shocking message for you this morning. E eu tenho aqui uma mensagem que vos vai chocar esta manhã. If you have never been persecuted in your life because of your faith, you might compromise with sharing the truth. E quero-vos dizer isto: se tu nunca foste perseguido por causa da tua fé, se calhar estás comprometendo a verdade. I know a person that is very, very nice, Eu conheço alguém que é mesmo boa pessoa, a very nice Christian, cristão impecável, a real role model for all of us. é modelo para todos nós. But when it comes to the point of harmony, Mas quando se trata da harmonia, the person does not come with a sword and say, this is wrong, you should change this, but this person wants to keep the harmony. quando se trata da harmonia, ele não chega e diz, não, isto não pode ser. Ele tenta manter a coisa ali mais equilibrada. And 3 years ago, the Lord gave me a powerful sentence. E há 3 anos atrás o Senhor deu uma palavra. I hope I can remember. E eu espero que me possa lembrar. The truth is above harmony, good feelings, and unity. Portanto, a verdade é estar sobre a harmonia, as boas emoções Unity. e a unidade. So if you are not willing to give up things, to give up unity, to give up harmony, to give up good feelings because of the truth, Se não estás disposto a ceder por causa da verdade, estás a comprometer a unidade, as boas emoções e as coisas boas, you might live in a compromise. se calhar estás a comprometer. And the question is, do you want to be the blessing? E a questão é, tu queres estar na bênção? Do you want to be the blessing of Jesus? Do you want to have the blessing of Jesus? Sorry. Será que tu queres ter a bênção de Jesus? Number 12, which is the last one. E o último é o versículo 12. Jesus says, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Can we rejoice and be glad when we are persecuted? Será que podemos nos alegrar quando nós estamos a ser perseguidos? Is it enough to know that there will be a great reward in heaven? Será que é assim tão bom sabermos que há um grande galardão nos céus? I can tell you it's not easy, Eu posso vos dizer que não é assim tão fácil, because we're not used to be persecuted. porque nós não estamos habituados a sermos perseguidos. We are used to have harmony and good feelings. Estamos habituados a ter harmonia e boas sensações, boas emoções. And we need to learn again E precisamos de reaprender that it's a privilege to suffer for Jesus, que é um privilégio sofrermos por to Jesus. suffer for the truth. Sofrermos por causa da verdade. And we should not make the compromises anymore. E nós não devemos nos comprometer com nada mais. And if there's someone that says, yo, I've been baptized as a child, E se alguém vos diz, eu já fui batizado quando criança, then you speak and say that it's not biblical. mas deves de dizer, não, isso não é bíblico. You should not do this. Não deves fazer God is isso. holy. Do not try to... If you cannot remember your baptism, you should get baptized now. Diz assim, se tu não te lembras do teu batismo, então se calhar precisas de batizar agora. But by telling the truth, you're not making friends. Mas por dizeres a verdade, não vais ganhar amigos. But the truth is the salt and the light that comes in the earth. Mas a verdade é o sal e a luz que vêm sobre a terra. And when we raise the level of truth on this island, the spoken and lived truth, Mas quando nós falarmos, nós trazermos a verdade falada sobre esta ilha, this soup will get salty. esta sopa vai se salgar. I want to shortly speak about righteous people. E eu quero, de forma breve, falar sobre das pessoas de justiça. And I will preach about righteous people maybe someday because it's on my heart, but who are the most righteous people in the Bible? Um dia eu vou pregar sobre isto, mas quem são as pessoas mais justas da Bíblia? They have a word. Eles têm uma palavra. Does someone know the most righteous people in the Bible? As pessoas mais justas da Bíblia, eles têm uma palavra, são chamados de qualquer coisa. O que é? It's the prophets.
são os profetas. And they have always been persecuted the most. E eles sempre foram os mais perseguidos. And when Jonah did not like to go to Nineveh, there was a clear reason. E quando Jonas não quis ir a Nínive, Because probably some of his prophet friends, they already have been beheaded. nós sabemos, é porque alguns profetas amigos dele já tinham sido dizimados. Because those that bring the truth and the judgment of God, they're not liked. Porque aqueles que trazem o julgamento e a verdade de Deus, eles as pessoas não vão gostar deles. Prophets have always been persecuted the most in the Old Testament. Os profetas sempre foram os mais perseguidos no Antigo Testamento. And I can tell you, there's still prophets in the New Testament. E posso-vos dizer que ainda há profetas no Novo Testamento. And they're also very heavily persecuted. E também são fortemente perseguidos. So thousands of prophets lost their lives by telling the truth into the world. E milhares de profetas já perderam a sua vida simplesmente por dizer a verdade. But today the prophets are not only persecuted by the Gentiles, but the unbelievers only. Mas os profetas não são só perseguidos pelos os gentios atualmente. They are persecuted by the modern and rich church. Mas também são perseguidos pela igreja moderna e rica. And that's the reason why you find not so much prophecy and the gift of prophecy anymore E é por isso que já não encontramos mais profetas e o dom da profecia atualmente within the modern church. dentro da igreja moderna. Because it's uncomfortable to be corrected. Porque é desconfortável sermos corrigidos. It's uncomfortable to hear the voice of God when you think it should go another way. É desconfortável ouvirmos a voz de Deus que diz que deves ir por outro caminho. The attitude of the prophets is like the attitude of the Holy Spirit. As atitudes dos profetas, é como a atitude do Espírito Santo. The Holy Spirit never runs into you. O Espírito Santo nunca te vai derrubar. He is gentle, and when you receive, and when you do not want to receive him, he will stay away from you. Simplesmente se tu não o quiseres receber, ele simplesmente se vai apartar de He's ti. the opposite, like a demon that always tries to find a way into your life. Ele é o oposto, demónio que vai tentar de alguma forma entrar na tua vida. And the prophets, they will not resist if they are, what's the word? If they are not welcome. E os profetas não vão resistir se eles não forem bem-vindos. They will just go. E eles simplesmente vão. And with the righteousness and the prophets that went out of the modern church, E assim como os profetas que saíram da igreja moderna, the people that gave direction have been pushed out. e as pessoas que davam a direção simplesmente foram colocadas de lado. And so for this, many churches have hard times. E por isso muitas igrejas têm tempos muito difíceis. And the people became what we can read in the book of Revelation about the rich church. They became lukewarm. E é por isso que as igrejas se tornaram aquilo que é o retrato daquilo que está escrito em Apocalipse, se tornaram mornos. So if we haven't seen persecution in our life, yes, on one hand we can be grateful. Se por um lado podemos estar gratos por não sofremos a perseguição, But on the other side, we might have lived in compromise. mas por outro lado se calhar podemos estar a ver em comprometimento. The rich church of Laodicea in Revelation 3:17 gives an answer, and Jesus mentions this. A igreja que está em Laodiceia, Apocalipse 3:17, You say, I am rich, I have acquired wealth, I do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blinded, and naked. como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Yes, we have a God that loves us. Sim, temos um Deus que nos ama. And there will be no greater love that we ever will experience than the love of Jesus for our lives. E sim, nunca vamos encontrar um amor mais precioso que o amor que experimentamos do Senhor Jesus. But when we start to say, this is the thing that I want, but I don't want the other side. Mas quando começamos a dizer, sim, isto é aquilo que eu quero, mas eu já não quero aquilo. I don't want the full gospel, I want just the comfortable gospel. Eu não quero o evangelho pleno, eu quero o conforto deste evangelho.
then we could be one of the 10 virgins that fall asleep. Então se calhar podemos estar a ser daquelas 10 virgens que adormeceram. And God has ways how to wake us up. E Deus tem formas de nos despertar. And one way is persecution, and persecution will come. E uma forma é a perseguição, e a perseguição ela vai vir. Another way will be crisis, and more crisis will come. E outra forma é através da crise, e as crises vão vir. But I want to encourage you today not to wait for the crisis to wake up, but to take decisions right now. Mas eu quero te encorajar a não esperar pela crise, mas tomar hoje uma decisão. Maybe we can stand up. Se calhar vamos ficar de pé.